Bom, então, como a gente falava do aproveitamento, né, das águas subterrâneas, é bom a gente observar aqui e lembrar, né, que esse é um tema atual, o abastecimento, né? Agora, isso entra também dentro de um outro escopo, para a gente ver as bacias, como elas são, o que elas oferecem em termos de aproveitamento, né, para os seres humanos. Então, a sociedade sempre, em relação à natureza, pensa em termos de recursos. É aqui que a gente fala de recursos hídricos. Então, por exemplo, um país que tem aí bacias vastas, né, com muita extensão, tem bastante recurso hídrico. Agora, isso ocorre na natureza de maneiras diferentes. Por isso que a gente chama de tipos diferentes de bacias, bacias de rios de planalto e de planície, né? Na verdade, a gente pode dimensionar essas bacias de acordo também não só com o relevo, depende do relevo, mas também com a extensão do território, a localização e etc. A extensão, a localização do território vão também nos indicar, nos informar um pouco, né, de como que essas bacias, esses rios, são alimentados. A gente teve aí uma aula de clima e você lembra dos climas tropicais. E a gente sabe muito bem que tropicalidade, chuva. Então esses rios tendem a ter uma alimentação pluvial, dos climas mais úmidos. Os climas das regiões mais geladas vão ter uma alimentação nival ou niveal. Vai depender do quê? Do degelo das grandes geleiras, né? E aí isso vai, aí sim, para o relevo. Vai ter o escoamento, o relevo de acordo com as formas do relevo que nós também já estudamos. Nos planaltos, devido à altitude, né, nós vamos ter uma situação de queda, né, as quedas d'água. Então, vamos ver cachoeira, quedas d'água, as corredeiras, onde você tiver esses desníveis de uma altitude mais elevada para uma mais baixa. Então, nos planaltos, por isso mesmo, nós encontramos o potencial energético, né, maior. E o que é isso? Potencial energético maior. Quer dizer que é possível se fazer barragens e usinas hidrelétricas ali aproveitando esse desnível. Nunca esquecendo que é o desnível do terreno que dá mais velocidade para a água que corre nesse desnível e maior capacidade dela movimentar as turbinas de uma usina. E é aí que a gente mede o potencial energético. Tem que saber, então, justamente esse desnível do relevo e tem que saber também o volume de água que você tem. Como é que eu vou saber o volume de água? Eu vou saber através da pluviosidade regional, quanto que chove, certo? Então pensa aqui no potencial como uma somatória de elementos. A gente vai usar uma somatória de elementos aí, né? A pluviosidade, né? Ou a alimentação da água para a bacia, o quanto de água que entra, e nós vamos pensar também no tal do desnível do terreno, né? O desnível do relevo. Não se esqueça disso. Bom, e aí um outro potencial que a gente pode pensar em cima de uma bacia hidrográfica, para o transporte, né? E aí entra a questão das hidrovias, que também são bastante discutidas em geografia econômica. As discussões econômicas, não só na geografia, abordam essa questão de que se um país, né, um território qualquer, tem grande potencial para transporte, porque tem rios de planície, por que não usar esse potencial, certo? Então, vários países fazem isso, notadamente Europa, Ásia, América do Norte, estão as principais hidrovias do planeta. Então, o foco aí, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, os grandes lagos. Foco também no rio Volga, na Rússia, a maior hidrovia que tem entre ali o continente europeu, os países do continente europeu, importantíssima. E assim por diante. Essas bacias que eu estou comentando, esses rios que eu estou comentando com vocês, a gente já pode começar a localizar, mapear onde elas estão. É interessante você ter aí, como eu falei, mapear, você ter um atlas, um mapa mundi para você procurar essas regiões que eu vou citar aqui. Então, por exemplo,
Quando a gente fala de bacia amazônica, geralmente você pensa em Brasil. Eu estou dizendo para vocês que é uma das mais importantes bacias do mundo e está na América do Sul e, portanto, não é só brasileira, né? A maior parte está no Brasil, mas vai abranger os países vizinhos todos. Peru, Bolívia, né? Os países vizinhos estão dentro dessa área da bacia amazônica. A bacia platina, cuidado, bacia platina envolve os rios que desembocam no estuário do Prata. Onde que fica isso? Localize aí Montevidéu, Buenos Aires, né, Uruguai e Argentina. Essas cidades são localizadas às margens do Rio da Prata. E esse Rio da Prata, na verdade, é um enorme estuário que desemboca as águas dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Certo? Então você pensando no Rio Paraná, por exemplo, que é bem próximo aí do estado de São Paulo, etc., no oeste, no extremo oeste paulista, você está dentro da bacia platina, porque essas águas vão até a região do Prata, certo? Então, bacia platina, região do Prata. Tem esse nome assim, né? Se utiliza dessa maneira, né? A região do Prata, o estuário do Prata, por isso que fala do Prata, e não da prata. Não estamos falando aí exatamente, né, da prata como metal, mas sim da região do estuário do Prata, Montevidéu, Buenos Aires. O Rio São Francisco, em termos nacionais, é importante, mas é também um rio importante dentro da região aqui da América do Sul. E olha aqui o que eu estou colocando para vocês, talvez vocês não tenham ouvido falar, Orinoco. Onde fica o rio Orinoco? Venezuela. Venezuela é uma área também importante, um país importante do ponto de vista aí, hidrográfico. É uma bacia importante, é uma região ali que vai desaguar no Caribe, uma biodiversidade muito grande, paisagens muito bonitas, e isso destaca a região. Aliás, o nome Venezuela vem de uma característica que há ali na desembocadura do Orinoco, que são as formações de lagos, né, como é o Grande Lago de Maracaibo. E justamente quando chegaram ali os espanhóis, encontraram esse aspecto do alagadiço, né, do lago salgado, muito parecido com Veneza, na Itália. Acharam parecido com os aspectos que eles viam de Veneza. E aí, Venezuela, a pequena Veneza. Rios Mackenzie e São Lourenço, atenção, no Canadá. América do Norte, já estamos falando da América do Norte, sai da América do Sul, América do Norte. Então, os rios Mackenzie e São Lourenço, especialmente o Rio São Lourenço, é uma área muito importante de agricultura do Canadá. Colonização francesa, na região do Quebec. O Rio Grande, olha atenção aqui, eu coloquei aqui destacadamente esse rio que é justamente o rio de fronteira entre Estados Unidos e México, tá? O Rio Grande, o rio que é muitas vezes utilizado para travessia arriscadíssima dos imigrantes que saem do México em direção aos Estados Unidos. Alguns chegam até a perder a vida afogados ali naquelas águas. Falando de Estados Unidos, América do Norte, o rio Mississippi, a bacia do Mississippi, Missouri, né, são duas bacias interligadas uma à outra e que tomam aí todo o centro-sul dos Estados Unidos. O Mississippi, além de ser um rio importante para a agricultura, é um rio importante para a navegação, é também uma hidrovia histórica nos Estados Unidos. Tem várias referências que você pode ver na história dos Estados Unidos ao rio Mississippi, né? Inclusive na cultura americana, né? A música, o jazz, o blues citam o Mississippi várias vezes. Vale a pena a gente fazer essa relação também. Às vezes está se divertindo ouvindo música, mas você também está estudando geografia. Olha que legal. E voltando aqui, né, para as grandes bacias do mundo, além dessas da América do Norte, né, nós temos também na Europa. Olha só que interessante. A gente pegar aqui a bacia do Rio Ruhr, tá? Ah, que nome diferente, mas você vai vou ouvir falar dele, muitas vezes vai ver em prova. E quando a gente está falando do Reno, você vai lembrar de uma região chamada Renânia. Onde que fica? Na Alemanha. Certo? É a mais importante hidrovia da Europa. Vai desaguar
na região de Holanda, o porto de Roterdã, né, é o mais importante porto da Europa, porque ele deságua a produção que vem daí, da Alemanha, a maior economia da Europa. Então pensa aí de novo, né, no transporte. O Rio Sena, todo mundo conhece, né, na França, corta Paris, várias referências também culturais, musicais, cinematográficas. Rio Loire, também importante na França, falando também de cultura, turismo, é importante, porque tem o roteiro dos castelos, né, que é famoso aí. Rio Ródano também, na mesma região, e o Tejo, não se pode deixar de falar do Tejo quando lembra de Portugal. Na Ásia é o seguinte, um continente muito grande, tem muitas bacias, mas algumas você vai ver mais em termos aí de prova, você vai ver mais em referências aí de vestibulares, etc. Óbvio, Tigre e Eufrates, se eu falar já desde as aulas, primeiras aulas de História Geral, né? Berço da civilização. Então, no atual Iraque, Oriente Médio. E a China, que também é muito comentada do ponto de vista de geografia econômica, vai ter duas grandes bacias. Guarde. Tá bom, você vai achar difícil guardar o nome em chinês. Yangtze, Huanghe. Bom, mas você tem que tentar. Posso te ajudar de uma maneira. Quando você fala de Yangtze, você está lembrando daquela grande represa das Três Gargantas, que você já deve ter ouvido falar na televisão. Dá uma procurada, anote isso aqui e faça a sua busca. E quando você fala de Huanghe, você está falando do rio mais próximo da capital, Pequim. Guarda isso, que fica um pouco mais fácil para você localizar. Pega o teu atlas, faça esse estudo, localize essas bacias, você tem que ter essa visualização na sua cabeça e guarde os principais nomes, tá? Num próximo encontro, nós vamos aí voltar com vocês com novos temas e aguardamos você aí e você aguarda a gente. Até lá!